Olá, sou Keila Menezes Barbosa, aluna do curso de especialização de alfabetização e letramento do Instituto Federal Goiás, situado em Senador Canedo. O projeto apresentado tem como tema a transição das crianças da pré-escola para o ensino fundamental, um olhar sensível no processo de alfabetizar e letrar. O trabalho se configura em um pré-projeto como tema de pesquisa a transição das crianças da pré-escola para o fundamental, um olhar sensível no processo da alfabetização e do letramento, com foco no primeiro ano do ensino fundamental e o ensino da leitura e da escrita na última etapa da educação infantil, sendo a pré-escola, em escolas do município de Senador Canedo. O interesse pelo tema aflorou-se por intermédio de experiência profissional docente, a partir da atuação na pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental de instituições públicas e escolas particulares. A fim de contribuir com esse processo em ambas as etapas, será ampliado o estudo para distinguir melhor suas especificidades e definido mais as atribuições de cada uma delas, levando a reflexão nas práticas docentes como um olhar sensível diante dessa passagem da pré-escola, última etapa da educação infantil, para o primeiro ano do ensino fundamental. Afinal, os docentes poderão contribuir de forma positiva no que se refere ao aprendizado da criança sem haver ruptura do lúdico nesse processo de transição e garantir o direito da mesma de vivenciar experiências em um mundo letrado na educação infantil sem alfabetizar e proporcionar sua construção de sujeito autônomo e crítico para o exercício da cidadania? Fica essa reflexão a princípio. Nos objetivos, será distinguido e conceituado as responsabilidades de cada etapa no contexto da alfabetização e letramento. Também o papel do educador no processo da transição da educação infantil para contribuir ou garantir que as crianças sejam inseridas às práticas de leitura escrita e oralidade antes do ensino fundamental, com um olhar sensível para não haver rupturas com práticas escolarizantes. Também compreender o processo de transição da etapa da educação infantil para o ensino fundamental, respeitando os direitos de aprendizagem e as normas que regem a educação infantil e ensino fundamental. Na justificativa, a partir das reflexões, a pesquisa pretende trazer contribuições para compreender o processo de alfabetizar e letrar na pré-escola e no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, distinguindo com mais clareza as atribuições de cada uma delas. Faz-se necessário perguntar sobre o processo de alfabetização e letramento nesse período específico de transição da criança da educação infantil para a etapa do ensino fundamental, sabendo que a educação é um processo que se inicia na educação infantil e continua no ensino fundamental, perpassando por toda a vida, a fim de formar as crianças em sujeitos críticos e autônomos, capazes de compreender, se relacionarem e produzirem cultura. Na justificativa, a BNCC define a criança como sujeito histórico e de direitos. As crianças têm suas interações, relações e práticas cotidianas que vivenciam, constroem sua identidade pessoal e coletiva. Brincam, imaginam, fantasiam, desejam, aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e produzem sentidos. O documento expõe referenciando as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, DECNEI, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas, isto é, as interações e a brincadeira. Concebe que é a partir delas que as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e os adultos, possibilitando aprendizagens, desenvolvimento e socialização. Também, pensando na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, é importante salientar a relevância de elucidar as práticas de alfabetização e letramento com um olhar sensível diante das práticas pedagógicas nessa etapa, para que não se perca no caminho a ludicidade, para não ocorrer uma ruptura no desenvolvimento da criança com a escolarização. Nesse exposto, partiu-se do seguinte questionamento: quais os desafios pedagógicos na transição da educação infantil para o ensino fundamental
no processo de ensino e aprendizagem da criança, tendo em vista o processo de alfabetização das crianças. Para compreender todo o processo que envolve a criança, a transição, a alfabetização e o letramento será discorrido durante a pesquisa, o estudo das legislações vigentes e os autores que abordam a temática em questão nas etapas da educação infantil e ensino fundamental, alincando aos objetivos específicos já mencionados no início do trabalho. A metodologia a pesquisa é fundamental, de fundamental importância na comprovação e discussão de ideias derivadas de um processo investigativo. Especificamente nesse trabalho, para responder à problemática abordada e entender a temática em estudo, a pesquisa é compreendida como um processo investigativo que objetiva compreender os problemas ou fenômenos naturais, políticos, econômicos e sociais. Lakatos e Marconi conceitua a pesquisa como procedimento formal com métodos de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para descobrir verdades parciais. Significa muito mais do que apenas procurar a verdade, é encontrar respostas para questões propostas utilizando métodos científicos. Nesse sentido, percebe-se que a pesquisa proporciona a resolução de problemáticas relevantes para a sociedade, ou seja, amplia resultados de estudo. Por isso, é indiscutível a importância da pesquisa para melhorar a vida em sociedade e ampliar o conhecimento diante do tema proposto. Sendo assim, esse estudo será desenvolvido através da abordagem da pesquisa bibliográfica com materiais clássicos sobre o tema, como publicações de livros, teses, monografias, pesquisas e etc. Para Lakatos e Marconi, a finalidade da pesquisa é colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. Após a pesquisa bibliográfica, será constituído também com um procedimento a pesquisa de campo, com levantamento de dados, a partir do instrumento da entrevista estruturada, com a finalidade em compreender e observar informações precisas acerca do assunto abordado e contribuir de maneira efetiva, trazendo subsídios mais próximos da realidade da problemática a ser analisada. Segue, então, as referências do trabalho desenvolvido. Muito obrigada.